irmã Caroline, Senseita, mamãe, papai, irmão Itajazi, irmã Margarete. Nós vamos agradecer a Deus também por essa família, que é uma vitória de toda a família, porque a irmã Caroline acaba de ser aprovada no vestibular de psicologia para a Universidade Federal Fluminense. Uma grande vitória. Só quem se submete a vestibular desse nível que pode entender e avaliar o nível de dificuldade para entrar numa universidade federal. E a vitória da irmã Caroline é a vitória do papai, mamãe, do mano, de toda a família. É mais uma missionária que nós temos na vida universitária, né? Que os membros da primeira igreja de Nova Iguaçu, quando são aprovados, estão lá para nos representar a igreja, testemunhar de Cristo. Como se trata de uma jovem realmente que todos nós reconhecemos que é uma jovem muito boa, crente, de testemunho, família toda muito integrada, nós gozamos da tranquilidade que isso não será tão difícil de acontecer, né, Carolina? Tá bom? Vamos cantar a última estrofe, depois nós vamos orar. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, esforce nessa. Seu divino auxílio vigorando o mal te dará consolo e paz celestial. Contra sensação da condenação, recebidas da divina mão. Uma, deixa-te uma vez, hoje vê surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai dos céus, num dia tão difícil, ó Deus, quando o maligno está com seu exército, com as suas armas ensarilhadas, ó Deus, para atingir o teu povo, nos mais diferentes setores da vida, tantos crentes, ó Deus, são atacados pelas armas inflamadas do maligno. Nós entregamos a todos, ó Deus, aos teus cuidados, para que nenhum sequer se deixe vencer pelas armas do diabo. Esse dia, ó Deus, de carnaval, quando o pecado está imperando, Senhor, tem misericórdia do nosso país em geral, tem misericórdia da nossa cidade em particular. Nós te pedimos que tu protejas, ó Deus, os teus filhos. Mas nós te pedimos também que abençoes esses irmãos queridos que estão aqui à frente, porque tem uma razão específica para colocar diante de ti a sua razão. Seja qual for o problema que traz os teus servos aqui à frente, que tu olhes para cada um em particular, atendendo-lhes, ó Deus, nas suas necessidades, nas suas expectativas. Mas a nossa oração é que a tua vontade seja feita e não a nossa vontade. Também te pedimos por todos esses nomes que aqui foram declinados, muitos dos quais nem conhecemos, pessoas que com fidelidade participam, assistem a tua mensagem através do programa de televisão Experiência com Deus, e que se comunicam com a igreja pedindo que oremos em seu favor. Tu sabes quantas pessoas e quais se comunicaram com a igreja. Por isso te pedimos, ó Deus, que tu atendas a todos também. Também aqueles cujos nomes foram colocados ali na caixa de pedidos de oração. Que esses nomes também sejam lembrados, ó Deus, por ti, mas que todos estejam preparados para que a tua vontade aconteça em suas vidas, e assim todos estejam tranquilos, confiando que tu não deixas nenhum dos nossos pedidos sem a tua atenção. O que nós precisamos é que tu trabalhes em nosso coração, em nossa mente, para que entendamos que realmente o que tu queres é o melhor do que nós queremos. Também te agradecemos, ó Deus, pela vida dessa querida irmã Caroline, uma vida tão preciosa, uma jovem, ó Deus, de testemunho,
uma jovem integrada na vida da tua igreja, que acaba de realizar um sonho, o de ser aprovada no vestibular para a Universidade Federal Fluminense no curso de Psicologia. Que ao longo da vida universitária, a tua serva seja uma luz muito forte, um refletor, ó Deus, que possa mostrar a beleza da luz do teu Evangelho, o poder do teu Evangelho, aos seus colegas, professores, vidas totalmente diferentes das suas amizades de hoje, que serão acrescentadas à sua amizade, mas que muitas delas precisarão do testemunho de uma pessoa comprometida contigo, como é a tua serva. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Itajaci, pela vida da irmã Margarete, que os teus servos também recebam as visões vindo do teu trono de graça para ajudar a tua serva nessa empreitada. Que a família, ó Deus, toda possa estar glorificando o teu nome e traduzindo a sua gratidão com uma vida de cada vez mais dedicação ao teu serviço. Sustenta-nos, Senhor Deus, com a tua graça. Agora nós te pedimos que tu abençoes o irmão Silvio Barreto Assunção, filho da irmã Gedida. Irmão Silvio, que acaba de ser internado no Hospital Silvestre para ser submetido a uma intervenção de transplante de fígado. Uma cirurgia tão melindrosa, tão grave. Mas, Senhor Deus, não há cirurgia tão grave que, quando operada por ti, não seja revestida de sucesso. Que os médicos, os enfermeiros, o tratamento, a cirurgia ministrados ao teu servo tenha a tua direção direta na vida de cada um. Também abençoando a todos os demais doentes que não puderam chegar até aqui, mas nomes que são conhecidos pela tua igreja. São bênçãos, Senhor Deus, que nós te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem vos assentar. Bom, querida. Parabéns. Deus abençoe, sim. Parabéns, querido. Deus abençoe, viu? Hoje, meus prezados irmãos, nós devemos orar também em favor de muitos jovens que estão participando do retiro espiritual, ali entre Teresópolis e Friburgo. Um grande número de jovens da igreja, sob a liderança do pastor Frederico e do irmão Domingos, irmã Rogéria. O grupo está ali, participando do retiro espiritual, e vamos orar por esses jovens para que eles sejam ricamente abençoados nesse período, e esse ambiente espiritual, esse ambiente de confraternização vivido naqueles dias ali no retiro, seja momento de muita alegria para a vida de todos quantos estão participando, mas que todos, sem exceção, carecem das nossas orações. Nós queremos também conhecer os nossos visitantes. Não sei quantos estão conosco nesta manhã. Você que é nosso visitante, está dando-nos a honra da sua presença. Fique conosco, fique de pé, por favor, para serem identificados pela igreja. Aqui, a senhora, todos os visitantes, por favor. Deus abençoe aqui. Vamos abraçar os nossos visitantes. É uma hora muito importante para a vida da igreja, quando recebemos com carinho aqueles que vêm conosco para glorificar o nome de Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós queremos informar que o nosso culto logo mais à noite observará o horário normal, 18h45. Estaremos aqui cultuando ao nosso Deus. Então, todos os irmãos que puderem vir, venham, apesar em que pese tantas dificuldades de condução, de tudo. Mas alguns vão chegar e nós estaremos dirigindo o culto em qualquer que seja o número. Agora, meus prezados irmãos, o irmão Nicásio está naturalmente, por causa desse período tão longo de feriados e muita gente viajando, ele está viajando com a família também, mas responsável que é, ele pediu o pastor Alberto Stassen para dirigir o momento missionário, que faz parte
do culto que prestamos ao nosso Deus. Com a palavra, pois, o pastor Alberto, para a direção do momento missionário no culto dessa manhã. Bom dia, meus irmãos. Eu confesso que estou aqui na frente muito feliz por essa congregação tão bonita. A gente imagina que está todo mundo viajando, né, pastor? E hoje estou vendo a igreja aqui realmente bastante bonita, isso é muito bom. E eu quero, meus irmãos, agradecer a Deus por tudo que está nesse momento também, quando podemos investir no nosso momento missionário. E sobre isso, antes de falar dos nossos divisas, de orarmos, de missões. Eu estava lembrando de uma viagem que eu fiz à África do Sul, e lá eu tive a oportunidade de participar com o pastor Edmar de uma semana de treinamento de missionários. Como missionário da Junta de Missões Mundiais, da nossa convenção, ele realizava um trabalho de treinamento de seminaristas e pastores que vinham de Moçambique, Angola, da própria África do Sul, preparando-os para que retornassem aos seus campos para a direção de igrejas, para a realização do trabalho de evangelização, de edificação de vidas. Por que eu estou falando dessa questão? Geralmente nós pensamos no missionário apenas na face da evangelização. Mas os nossos missionários também, eles têm um trabalho muito intenso na preparação de outros obreiros. Nós temos recebido informações da Lucacila, e parte do trabalho que ela faz lá é exatamente no treinamento, na preparação de líderes do trabalho local. Por que isso é tão importante para nós? Quando pensamos na visão da nossa igreja em relação à evangelização e a missões, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que nós temos aqui e às vezes não nos damos conta. Quem sabe aqui há quantos anos nós temos programação através da rádio? Levante a mão. Quantos anos? Há mais de 20 anos mesmo. Escutaram o pastor falar? Há 36 anos desde que o pastor veio para a igreja. Desde que o pastor veio para a igreja temos programação de rádio. Há quanto tempo nós transmitimos o culto pela internet? Já há cerca de 10 anos. Há cerca de 10 anos nós temos nossa transmissão, desde praticamente quando começou a caminhar, no início com muitas dificuldades, hoje com um pouco menos dificuldades, mas por que eu estou mencionando isso? Estou mencionando para você, está todo apoio, você está sempre incentivando para que o trabalho aconteça. Quantas pessoas assistem o mundo pela internet? Hoje, obviamente, não tenho esses últimos números, mas tínhamos dominicalmente uma média de 250, 280 pessoas participando. E entre as pessoas que participavam do culto pela internet, além daqueles daqui, brasileiros dos diversos estados do Brasil, muitos daqui da cidade do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu também, mas pessoas dos Estados Unidos, da Espanha, da França, da Inglaterra, do Japão, do Oriente Médio, da China, Moçambique, Angola, Israel, Filipinas, diversos países do mundo onde a língua portuguesa chega. O trabalho de nossa igreja tem chegado através da internet também. Os textos que lá estão são acessados em diversos lugares do mundo. Tudo isso faz parte do trabalho missionário. Quando nós oramos, quando nós contribuímos com nossos filhos, com as nossas ofertas, quando nós sustentamos os nossos missionários, é esse o trabalho que a igreja está fazendo. É esse o trabalho que a igreja apoia. E eu creio que isso é motivo de realmente nos sentirmos felizes e fazemos o máximo dos nossos esforços para que Deus continue abençoando vidas através da visão da igreja, através da visão do nosso pastor, através dessa visão missionária que precisa ser sustentada por todos. E eu gostaria que nessa hora nós ficássemos de pé, todos de pé. Nós vamos falar o nosso tema, depois a nossa divisa, e antes de cantar o hino, eu gostaria de chamar o irmão Edmilson para que venha ao microfone, juntamente com a irmã Jaqueline, líder das nossas mensageiras do rei, e nós vamos orar com esses dois irmãos. Orar pelo trabalho missionário dos batistas brasileiros. Orar pela visão missionária de nossa igreja. Pedir a Deus que continue abençoando esses homens e mulheres, muitos com suas famílias, outros que deixam as suas famílias, porque têm a visão
não apenas a visão da igreja, mas a visão do reino de Deus. O trabalho missionário se faz com a visão do reino de Deus. Nós vamos, pois, recitar o nosso tema, a nossa divisa, e depois oraremos juntos com os irmãos Admilson e Jaqueline. Falemos todos juntos. Entre em campo com Cristo pelas nações. Agora só entrou parte dos titulares, né? Vamos entrar todos agora em campo? Entre em campo com Cristo pelas nações. E a nossa divisa: todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Vamos falar mais fortes. Vamos falar com o coração. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti nós nos apresentamos, Senhor, nesta manhã em que o mundo está voltado para a festa da carne. E nós, Senhor, o Senhor chamou para estarmos aqui nesta hora, entregando em Tuas santas e preciosas mãos aqueles, Senhor, que não Te conhecem, que estão, Senhor, se entregando a uma alegria passageira. Em nome de Jesus eu quero pedir por aqueles missionários que estão espalhados pelas ruas, acreditando, ó Deus, que há oportunidade em meio à folia para falar do Teu amor. Deus Pai Todo-Poderoso, que estas pessoas sejam revestidas pelo Teu poder, a Tua unção, para que eles tenham autoridades em nome de Jesus, para falar do Teu amor, para alcançar vidas que estão perdidas. Muitos que um dia Te conheceram, se enfraqueceram e se desviaram, também sejam alcançados e relembrados, Senhor, do tempo em que viviam na Tua presença. Em nome de Jesus, que nós, aonde nós estivermos, possamos também ser mensageiros do Teu amor, através das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes. Que não venhamos ser pedra de tropeço para que nenhum pequenino Teu se perca ou caia, Deus. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, pelos jovens que estão em retiro, Senhor, se preparando, ouvindo e aprendendo, para que eles amanhã, quando chegarem aqui, Senhor, possam compartilhar tudo que recebeu de Ti nestes dias em que estão retirados. Em nome de Jesus eu Te agradeço, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, dando-nos, Senhor, a nossa porção, a porção que vem de Ti, e que nós não venhamos retê-la por medo, por covardia, nem escondê-la para que não se perca, mas que a gente venha compartilhar, porque é compartilhando que os Seus dons são multiplicados em nós. É que eu Te peço e Te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Ainda na Tua santa presença, Senhor, agradecemos pela rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui na Tua casa. Senhor, nesse dia atípico, onde muitos estão cultuando a carne, Senhor, nós estamos cultuando o Espírito, estamos cultuando a Ti, Senhor, meu Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Senhor. E agora, Pai, em especial, nós clamamos por aqueles, Pai, que um dia receberam o chamado, Senhor, chamado especial, de ir a todo canto, Pai, desse planeta, Pai, para cultuar a Ti, adorar a Ti, espalhar o Evangelho para toda criatura, Senhor, mesmo correndo o risco de vida, Senhor. Toma ele nas Tuas santas mãos, Senhor. Agora, Senhor, mesmo de olhos fechados, ó Pai, nós sabemos que aqui em cima, Pai, tem uma cruz, ó Pai. E nós temos a certeza que Cristo não está mais ali, Ele está no meio de nós. E neste momento Ele passeia, Pai, na frente. Passou na frente de cada um de nós que está aqui, Senhor. Eu Te clamo, Pai, por aqueles, ó Senhor, que tem, Pai, o Cristo no coração, o Senhor como Salvador das suas vidas, ó Pai. Que neste momento que eles peguem, Pai, aproveite mais um pouco desse Espírito Santo de Deus. E aqueles, Senhor, que tem, Senhor, mas deixaram escapar, que eles possam não perder essa oportunidade, ó Pai. E de deixar o Espírito Santo tomar totalmente, Pai, seu corpo, Pai, sua alma, seu coração. E aqueles que não tiveram essa experiência, Senhor, que possam agora, Pai, neste dia, Pai, ter essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, é por que nós oramos. Amém.
vamos, sob a orientação do irmão Cleio, cantar nosso hino oficial.
irmãos podem se assentar. Lembrando que no próximo domingo nós teremos aqui na igreja um almoço missionário, um churrasco que é promovido exatamente por aqueles irmãos que estão responsáveis pelo estacionamento da igreja. Então, próximo domingo vamos nos preparar para virmos e almoçarmos na igreja. Esse churrasco, com certeza, muito gostoso, que está sendo preparado. Muito obrigado. A empolgação da igreja em relação a missões, tanto nacionais como mundiais, é uma realidade. Talvez a igreja de hoje não saiba que daqui da igreja tem saído muitos missionários. Pastor Francisco Antônio de Souza e irmã Márcia Venturini foram pastores dessa igreja, foram mais de 30 anos missionários da Junta de Missões Mundiais. O pastor Silas e a irmã Aldair, que trabalharam mais de 30 anos no Chile, também foram daqui da igreja. O pastor Joed Venturini, menino aqui na igreja, criança aqui na igreja, está lá em Portugal há já 20 anos, missionário das Juntas de Missões Mundiais. O pastor, a irmã Joelma, missionária de missões nacionais. A irmã Dulcineia, missionária de missões nacionais. E também o pastor Mário Fernandes, missionário de missões nacionais. Agora nós temos a irmã Tarsila, do Timor-Leste, missionário de missões mundiais. E brevemente mais o Cleibio, né? Cleibio e Débora estão com o processo em andamento nas Juntas de Missões Mundiais. Não quis falar nada para a igreja, para os irmãos não ficarem aí zangados com o pastor que está perdendo um líder na música. Não é perdendo, é investindo. O irmão Cleibio e a irmã Débora estão com o seu processo em andamento. Ele termina o seu curso de música nesse ano e quem sabe durante um ano pelo menos ele precisa se preparar ali no centro. Estou anunciando isso para que a igreja toda esteja orando por esse casal. Alguém há de dizer, na denominação há muita preocupação com pastores que não pregam sobre vocacionados. A igreja prega sempre por vocacionados, porque sempre está pensando em missões. E aí Deus vai levantando do seio da igreja pessoas que Ele chama para a obra missionária. Essa empolgação da igreja, muitas vezes está falando com um garoto lá dos embaixadores do rei, com uma menina de mensageira do rei. Lá na frente a gente vai saber que já é trabalho feito por Deus, falando a esses corações, para que a obra de missões, seja nacionais quanto mundiais, seja realizada com pleno êxito. A China, o alvo dos batistas brasileiros, é mandar pelo menos 100 missionários para a China. Os irmãos sabem quantos missionários nós já temos na China? 40 missionários. E nós queremos mandar 100 missionários. Talvez Cleibio e Débora sejam um deles, 2 deles, não é? É assim que Deus faz a obra. Eu tenho trabalhado com um casal, orientado, vocês não se preocupem. Se são chamados para a obra missionária, Deus cuida de tudo. Para que campo eles vão? É com a Junta de Missões Mundiais? Não, é com Deus. Deus usa a Junta de Missões Mundiais para orientar para onde vai o casal. Eu tenho a alegria de ser examinador dos nossos missionários. Eu conheço isso, sei que às vezes um missionário quer ir para um determinado país e sonha com aquele país, a junta manda para outro totalmente diferente. E depois aquele missionário vai se convencer de que aquela decisão da junta foi a melhor. Humanamente falando, os missionários têm o seu desejo, mas os pedidos do mundo inteiro vêm para a junta, e a junta então tem que decidir para onde vai o missionário e qual é o perfil do missionário que precisa ir para determinado país. Então, quando a igreja se envolve com missões, Deus faz a obra completa. Os irmãos que estão contribuindo, orando, com programas especiais, momentos missionários,
fazendo a igreja se empolgar com missões. Deus está levantando de dentro da igreja pessoas que a gente nem espera para a obra missionária. E por isso, toda a igreja deve continuar orando nesse sentido. Agora, nossas atenções serão voltadas para o irmão Cleibe e a irmã Débora. E a Júlia, não é? Porque é família missionária. Não é só o marido ou a mulher que é missionário. Então vamos agora dar ênfase, em termos de missões mundiais, a esse querido casal que já está com seu processo em andamento para serem nomeados como nossos missionários. Agora nós vamos ser dirigidos pelo grupo de louvor, que estará nos dirigindo em 2 cânticos nesse momento de preparação para a nossa consagração dos nossos dízimos de contribuição. Não agora, depois. Por enquanto vamos só ser dirigidos pelo grupo de louvor. Ok, tudo bem. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nesse dia tão especial onde nós nos ajuntamos para louvar e bendizer o nome do Senhor, vamos declarar a Ele que Ele é digno. Nós somos gratos a Ele por isso. Digno, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, e deu perdão, e restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está o soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, e deu perdão, e restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está
Agora os irmãos podem se assentar. Vamos cantar sentados, porque enquanto o grupo de louvor estiver nos dirigindo em cântico de mais um hino, os irmãos poderão consagrar o seu dízimo, a sua contribuição. Essa é uma hora de nós colocarmos diante de Deus o resultado da nossa fidelidade, da nossa obediência à palavra de Deus. É com os dízimos dos crentes que a igreja, sendo dizimista também em relação à denominação, o trabalho de Deus é realizado no mundo inteiro. E se você contribui com a igreja, porque a igreja dá também 10% para o sustento da obra, Convenção Batista Brasileira, Missões, Convenção Batista Fluminense, Associação Iguaçuana, todas as instituições da nossa denominação são sustentadas através da fidelidade das igrejas. Assim como nós queremos que os crentes sejam fiéis, a igreja é fiel no envio da sua parte para sustentar o trabalho batista no mundo inteiro. Isso significa dizer que uma alma que esteja sendo ganha em qualquer parte do mundo, você está ajudando a ganhar aquela alma. Qualquer estudante de teologia que está fazendo seu curso de teologia, você está ajudando aquele estudante que vai ser um pastor a realizar, a fazer o seu curso. Qualquer trabalho missionário, você está ajudando quando você participa desse momento de celebração. Então, enquanto os jovens estiverem nos dirigindo neste cântico, os irmãos poderão consagrar o seu dízimo àqueles que vieram preparados para fazê-lo no culto dessa manhã. Ao Rei eterno e
orar ao nosso Deus nesse momento, agradecendo pela vida dos irmãos que contribuíram nessa manhã. Eu gosto sempre de dizer que nós não estamos agradecendo pelo seu dinheiro. Seu dinheiro não é nada perto do valor da sua vida. A nossa vida, a Bíblia diz que vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Então nós estamos orando pela sua vida, pela sua fidelidade, pela sua obediência às orientações da palavra de Deus. Nós vamos ser dirigidos a Deus em oração pelo diácono da igreja, irmão Itajaci. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia que nos concede, quando estamos na tua casa de oração, para juntos louvarmos e bendizermos teu santo e excelso nome. E agora, ó Pai, quando estamos, ó Pai, agradecidos a ti pelos nossos irmãos que puderam contribuir com seus dízimos e as suas ofertas, continue, ó Pai, nos abençoando, para que em todo tempo tenhamos a consciência de estarmos procurando fazer o melhor para a tua obra redentora aqui na terra. Abençoa, ó Pai, a vida de cada um que pôde, ó Pai, contribuir nesta manhã. Ser com aqueles também que têm contribuído ao longo do mês e aqueles que hão de contribuir, para que possam fazer com alegria. Continue abençoando, ó Pai, este culto que ora prestamos a Ti, que chega no trono da Tua glória com cheiro suave. Essas bênçãos, ó Pai, eu te peço e te agradeço com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há três palavras que eu quero dar nesse momento que diz respeito a pessoas que necessitam das nossas orações. Em primeiro lugar, queria pedir que a igreja continue orando pelo irmão Silvio Barreto Assunção. O irmão Silvio é filho da irmã Gedida, é sobrinho da irmã Gedai. Ele agora, pela manhã, ele foi chamado a ser internado no Hospital Silvestre para ser submetido a um transplante de fígado. Esse transplante de fígado, desses órgãos vitais, não acontece assim por acaso nem de repente. Um processo muito longo para a pessoa, muita gente candidata dependendo de um transplante para ter uma sobrevida. E o irmão Silvio já estava aguardando com ansiedade esse momento, e hoje ele foi chamado às pressas e foi internado agora pela manhã. Mas ele precisa de doadores de sangue, de qualquer tipo. Os irmãos que puderem se inscrever, ou têm amigos jovens, sobretudo, que possam doar o seu sangue, uma vida pode ser salva por um pouco sangue que nós doamos. Pessoas com mais de 60 anos não podem doar. Pessoas que têm tido enfermidades recentemente também, mas há pessoas com absoluta saúde doando seu sangue, estarão salvando vidas do ponto de vista físico. E o nosso querido irmão Silvio é membro da igreja e ele está lutando muito com a sua saúde bem precária, e agora vai se submeter a essa intervenção. Já tivemos o caso do irmão Romeu, do irmão Nelson, cujas intervenções foram revestidas de pleno êxito. Então vamos orar muito pelo Silvio, também aqueles que puderem doar sangue. Você trabalha numa empresa, é militar, que pode ver lá com seus amigos, seus colegas que possam doar, será uma atitude muito abençoada da parte de Deus e abençoadora para a parte da família que recebe o apoio nessa hora. Também o pastor Davi Baeta, por quem nós temos orado, pastor da Igreja Batista em Moça Bonita. Segundo informações que tem da sua própria esposa, ele está em estado terminal. Sua situação é gravíssima. Vamos orar para que a vontade de Deus seja feita na vida desse grande obreiro dos batistas brasileiros, a sua esposa, a irmã Rosângela, a sua família. Também, lamentavelmente, o pastor Oliveira de Araújo, pastor da primeira igreja
Batista de Vitória, que teve um transplante de pulmão há 7 anos atrás. Agora esse pulmão está passando por um processo de rejeição e ele está internado, e estamos pedindo à igreja para orar também pelo nosso querido colega. Vamos orar também pela irmã Creuza Piragini. Irmã Creuza é esposa do pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Ele foi o último presidente da Convenção Batista Brasileira. Fiz parte da diretoria com ele. Semana que vem eu devo ir visitá-los. A irmã Creuza está com uma doença degenerativa, com todo o respeito, a mesma doença da irmã Geisa, que tem sido objeto do nosso carinho e das nossas orações. A irmã Creuza é uma líder na igreja, um líder na denominação. Ela já está nesse processo de regressão, nesse processo de estar em cima da cadeira de rodas, já não está indo mais à igreja, e uma grande igreja, e que está sofrendo muito com a doença da esposa do pastor. Vamos colocar também no nosso programa de oração a irmã Creuza Piragini. Agora, meus irmãos, nós vamos passar a celebração da Ceia do Senhor. Para a celebração da Ceia do Senhor, nós convidamos os diáconos para tomarem posição. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, texto que nós lemos todos os meses, capítulo 11, a partir do versículo 17. Todos juntos, vamos ficar de pé, seremos dirigidos pelo diácono da igreja, irmão Admilson. Irmã Silvia. Congregação para ler comigo. Tenhamos a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tens porventura casas para comer, para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo do Senhor. Sim, Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Sentai-vos. Irmãos queridos, é muito bom repetirmos de que não é só no dia que nos reunimos para a celebração da ceia do Senhor que nós devemos nos lembrar da morte de Cristo na cruz do Calvário. Pobre da igreja, pobre do crente, que só se lembra desse acontecimento quando a igreja se reúne para a celebração da ceia do Senhor. Essa lembrança deve ser diuturna. Essa lembrança deve ser todos os dias. Sempre devemos, com gratidão, nos lembrar daquele acontecimento singular na cruz do Calvário, sem o qual nós não seríamos salvos. A ceia para os batistas brasileiros é um memorial. Nós só nos lembramos, é só para nos lembrar. E nesse momento deve ser uma lembrança eivada de profundo respeito, profunda pureza, profundo conhecimento, profundo sentimento do que isso realmente significa para nós. Eu tenho pregado ultimamente, os irmãos têm visto que eu tenho sido até meio duro para com a igreja, né? Eu não sei como é que a igreja está aguentando. É porque é isso mesmo, irmãos. Nós não podemos nos esquecer de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Só o que Ele espera de mim, só que eu me entregue a Ele. Mas há muitas pessoas que se entregam a Jesus e garantem a sua salvação. E aí se esquecem. Já são crentes, têm a certeza da salvação, mas a vida não tem nada a ver com a vida de um crente. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós nos entregamos por completo. Nós não entregamos apenas parte do nosso tempo. Nós não entregamos apenas parte do nosso sentimento. Nós não nos entregamos, não tem fração de entrega. É uma entrega total. Quando nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus como Salvador, nós não estamos tendo a Jesus apenas como Salvador, mas como Salvador e Senhor. Ele é nosso Senhor. Se é nosso Senhor, Ele manda em nós. Se é meu Senhor, Ele manda em mim. É claro que pelas limitações da carne, pelas nossas limitações, quantas vezes até mesmo sem maldade, nós nos afastamos da vontade de Deus. Nós deixamos de honrar o nosso nome de crente como membro do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Mas nós devíamos caprichar muito, devemos ler muito a Bíblia, mas nós devemos ler de tal maneira que cada versículo, cada palavra fosse como que um remédio para sermos obrigados a tomar. Sem tomar o remédio, nós estamos caminhando para a morte. E ninguém está consciente
conscientemente, propositadamente caminhando para a morte. Nós tomamos remédio para curar-nos de algumas enfermidades que nós queremos adiar o dia da nossa partida desse mundo. Mas a Bíblia deve ser lida com esse sentimento de ser rigorosamente observada. Se eu faço isso, eu estou rememorando, estou me lembrando com gratidão, com humildade, por ter tido aquele dia quando Cristo morreu e aquele dia quando Cristo ressuscitou, porque a morte de Cristo não teria nenhum significado se não houver a ressurreição. O apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, no capítulo 15, ele fala exatamente isso. Se os irmãos lerem com muita atenção o capítulo 15, Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, não adianta eu estar lendo a Bíblia, nem seguir o Evangelho, não adianta nada, se Cristo não tivesse ressuscitado. Então a obra de Cristo, a obra salvífica de Cristo se consumou na ressurreição. Ele morreu e ressuscitou. E o que nós estamos fazendo é nos lembrando da morte dele, cujo corpo foi pregado na cruz do Calvário e cujo sangue foi derramado na cruz do Calvário. Ali a obra de Cristo se realizou e se consumou com a vitória sobre a morte, que é a doutrina da ressurreição. Igreja que não lembra de ressurreição não é igreja, é clube. Sermão sem morte de Cristo, sermão sem arrependimento de pecados, sermão sem dizer que o crente precisa andar na linha na vida espiritual, não é sermão, é discurso. Sermão há que haver a convocação da igreja para viver uma vida em consonância com a vontade de Deus. Quando os irmãos se batizam, mensalmente eu trago aqui certificado de batismo, e lá atrás tem o pacto das igrejas batistas. Cada crente, ao se batizar, deve ter esse pacto e lê-lo. O pacto é a norma de vida das igrejas batistas. A igreja batista prima por realizar as duas ordenanças, somente duas ordenanças. Essas são ordens para serem realizadas pela igreja. Quais são essas ordenanças? O batismo e a ceia. A ceia, meus prezados irmãos, não é para ser realizada por congregações. Não. A ceia não é para ser realizada em congresso de mocidade, congresso da Aliança Batista Mundial, associação iguaçuana, não. Ceia é para ser realizado pela igreja. É doutrina para a igreja. Eu assisti vários congressos da Aliança Batista Mundial. No congresso da Aliança Batista na Coreia, um estádio com 60 mil pessoas. A direção da Aliança Batista Mundial achou por bem celebrar uma ceia comum. Eu não participei. A pessoa passou com a ceia, não, eu não participo. Eu participo na minha igreja. Eu participo em outra igreja batista. Porque é doutrina, mas na Aliança Batista Mundial não tem só batistas brasileiros, tem batista, mais de 180 tipos de batistas. Não sabe que existe? Existe batista de todo tipo. Mas nós somos batistas da Convenção Batista Brasileira. Temos a mesma doutrina. Agora, Igreja Batista do Sétimo Dia pode ser chamada de batista, mas não é Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Os irmãos entenderam? Igreja Batista da Restauração.
Igreja Batista disso, daquilo que os homens vão inventando, tem assento na Aliança Batista Mundial, mas não é o mesmo corpo de doutrinas. Para os irmãos terem ideia, existe até batistas católicas romanas. Eu não devia falar isso, né? Porque isso escandaliza. Mas eu sou transparente, eu falo tudo. Para os irmãos não saírem por aí e não ficarem escandalizados. O pastor nunca falou isso para a gente. Estou falando. Tudo quanto é tipo de batista, irmãos, encontram por aí. Não pensem que são batistas com a nossa doutrina. Batistas com a nossa doutrina são os batistas que pertencem à Convenção Batista Brasileira. Lamentavelmente, alguns que participam da convenção andam por aí fazendo coisas que nós, os batistas brasileiros, não fazemos. Por que eu estou falando disso? Porque nós devemos ser muito bem doutrinados. Quando meu irmão estava doente, estava em Macaé, na casa do meu sobrinho, na casa do filho dele, um pastor de uma igreja batista, para nos agradar, porque somos todos batistas, todos crentes, graças a Deus, um pastor achou que estava nos alegrando muito quando resolveu levar a ceia na casa de Edelto. Ele estava com as mais santas intenções, achando que estava nos agradando. Os irmãos sabem o que nós dissemos? Pastor, muito obrigado, nós não participamos. Claro que famíliazinha mal educada, nós fomos lá com tanto carinho para dar ceia ao pastor Edelto, e eles não aceitaram. Não é questão de ser mal educado, é questão de ter firmeza doutrinária. Ceia não é para ser distribuído em casa. Isso é coisa de quem aceita a doutrina da transubstanciação ou da consubstanciação. Nenhuma nem outra é doutrina dos batistas brasileiros. A nossa doutrina é doutrina memorial, é em memória de mim. Por isso em todas as igrejas vamos ver aqui na frente, em memória de mim, a mesa que recebe os elementos que vão ser distribuídos na hora da ceia. Para os batistas brasileiros é em memória de Cristo. Não é consubstanciação, nem transubstanciação, que prego que é o corpo mesmo de Cristo que você está comendo. Que pregam que é o corpo, o pão, que é transformado em corpo de Cristo. O vinho que é transformado em sangue de Cristo. Isso não tem fundamentação teológica, não tem fundamentação bíblica. As igrejas que participam da transubstanciação ou da consubstanciação levam a ceia em casa para a velhinha ou para o crente que está doente. Porque se aquele irmão não participar da ceia, não está abençoado. Não tem fundamentação bíblica. As igrejas que levam a ceia em casa é para que aquele irmão tenha o direito de ser abençoado. A bênção de Deus não vem porque você participou ou deixou de participar da ceia. A bênção de Deus vem pela pureza do seu coração, pela sua determinação de viver uma vida cristã digna, uma vida cristã que traduza uma vida comprometida com o reino de Cristo. Levar a ceia em casa, meus irmãos, não abençoa ninguém. Também deixar de participar da ceia não amaldiçoa ninguém. E nós não podemos estar enganados em relação às doutrinas da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara. Paulo fala numa linguagem com uma clareza meridiana, de que é em memória de mim. Fazei tudo em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Nós, os batistas brasileiros,
celebramos a ceia como uma ordenança deixada por Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, para ser praticado pela igreja. Deus não mandou isso para o pastor fazer onde ele quiser. Batismo e ceia são doutrinas para ser realizada pela igreja. O pastor ministra a ceia, mas quem está celebrando a ceia é a igreja. Como pastor da igreja, guia espiritual da igreja, o pastor se dirige, celebra a ceia. Mas essa ordenança, tanto o batismo quanto a ceia, para a igreja. Participando de uma caravana a Jerusalém, eu já falei isso aqui à igreja. Colocaram aí no cartaz do grupo que vai haver batismo no Rio Jordão. E contaram comigo para batizar. Eu era o único pastor. Chega lá, todo mundo ficou zangado comigo que eu não vou batizar ninguém. Eu não estou autorizado pela minha igreja. Eu batizo quem dá profissão de fé na primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Vou batizar autorizado pela igreja. O batismo lá no Rio de Jordão é uma operação turística. E o batismo é algo muito sério para ser realizado pelos pastores. Não é para fazer turismo. Vamos batizar no Rio Jordão, porque aqui Jesus Cristo foi batizado. Tanta gente, 4 ônibus de americanos chegaram lá. O senhor não dá para nos batizar? Não, eu não vou batizar ninguém. Batismo não é brincadeira. Não é brincadeira o batismo, não é brincadeira a ceia. Não é brincadeira cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor deve acontecer com um coração muito puro, coração muito firme, uma determinação firme de glorificar a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo da igreja de Corinto que era uma igreja conhecida como igreja carnal. Os irmãos se lembram do sermão do pastor sobre a igreja de Tito, sobre a carta a Tito? Paulo está dizendo que a igreja de Creta, a cidade de Creta, era uma cidade bestas ruins. Já imaginaram falar a respeito de uma cidade? Uma cidade são bestas ruins, mentirosos, idólatras, fofoqueiros, tudo que não presta. Paulo fala a respeito da igreja de Creta, porque estava plantada dentro da cidade de Creta. Então a igreja recebia as influências da cidade. O que nós não podemos permitir é que a igreja sinta as influências da cidade. A cidade deve receber as influências da igreja. É o contrário. Então nós não podemos permitir, como crentes em Cristo, que a nossa vida seja atingida, seja influenciada pelas coisas do mundo. Pelo contrário, a nossa vida deve influenciar aqueles que vivem no mundo. Por isso há carnaval, nós estamos aqui. E vamos estar. Não há nada, meus irmãos, que vai nos impedir de nos reunir. Eu não estou criticando, por amor de Deus. Por favor, irmãos, eu não estou criticando a nenhuma igreja. Estou dizendo que na minha direção, se não vier ninguém, eu venho e faço um culto de oração aqui. Mas estaria à disposição de quem quiser entrar aqui. Se estiver dançando carnaval, se desesperar, até a igreja aberta, ele vai lá. A gente vai orar. Na primeira igreja de Campos, quando eu era jovem lá, não era nem seminarista, nem tinha ido dentro do seminário. Nós fizemos um trabalho tão bom na igreja que o carnaval passava na frente da igreja. Eu desafiei a garotada para ir para a igreja. E nós fomos para lá. Um sujeito fardado, não, como é que é? Fantasiado. Ele fantasiado, todo complicado. Entrou na igreja. Ao invés de ser expulso da igreja, chamei, vem cá, senta aqui. Ele estava lá fantasiado, conosco. Oramos por aquele senhor. E ali ele se decidiu. Ninguém acreditou na decisão daquele senhor. O nome dele, Genário.
Meus irmãos, esse Genaro se tornou um dos melhores crentes, não da primeira igreja de Campos, mas do nosso estado. Um homem extraordinário. Depois ele veio para Niterói, veio aqui para a igreja de Caraí. O homem fazia um trabalho maravilhoso de evangelização, pessoa a pessoa, entregando folheto, entregando Bíblia, convidando para culto. Ele convidava as pessoas até para a união feminina. Tinha reunião na igreja, ele ia para a rua convidar. Podia ser reunião de união feminina, não estava nem aí. Ele era sempre muito simples, muito... Tem reunião na igreja? Ele ia convidar. Um homem extraordinário. Sabe como é que ele foi ganho? Num dia de carnaval, entrou na igreja fantasiado. E eu não era pastor da igreja. Mas não pode assistir assim, meio fantasiado. Ele ficou ali com a gente, oramos com ele, ele já saiu dali. No dia seguinte não foi mais para o carnaval. Deus, meus irmãos, tem muita coisa para realizar por nosso intermédio. Nós só não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar quietos. Precisamos fazer a nossa parte. Falar de Jesus Cristo. Testemunhar de Jesus Cristo. Contar o que Jesus Cristo fez conosco. Contar a bênção que significa nós sermos filhos de Deus. Fala ao seu colega de trabalho. Fale ao seu colega, seu superior. Fala ao seu colega na universidade. Fala ao seu vizinho. Vamos testemunhar, irmão. Vamos falar de Cristo. E assim nós estamos promovendo o reino de Cristo de tal maneira que estamos apressando a sua volta. Estamos em plena celebração da ceia do Senhor. Ao participarmos, vamos nos comprometer de com a nossa vida dizemos que nós não aceitamos a Jesus por simples emoção. Nós aceitamos a Jesus de coração. E de coração nós estamos dispostos a pagar qualquer preço para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, autorizar os diáconos a se posicionar para distribuir o cálice, o pão, e enquanto os diáconos distribuem o pão, nós vamos cantar o hino 132 do Inário para o Culto Cristão. Convidamos os irmãos, membros de outras igrejas da mesma fé e ordem, para participarmos conosco deste momento tão importante de celebração da ceia do Senhor. Se erigiu, bela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo
Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, deu seu corpo partido, pregado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Tomemos o pão, depois vamos orar com o diácono da igreja, irmão Wellington. Grandioso Deus, está nos céus, nós somos gratos, Senhor, por esse culto, Senhor, de gratidão, como memorial, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, do teu corpo, Senhor, pregado na cruz, o teu sangue derramado, que possibilitou, Senhor, a cada um de nós, Senhor, um encontro verdadeiro contigo, nosso arrependimento. Esteja, Senhor, com o nosso pastor, esteja com cada membro aqui presente, nós possamos reconhecer o preço pago por Jesus ali na cruz, Senhor, e ter um compromisso contigo, de ter uma vida fiel, Senhor, uma leitura bíblica diária, meditação da palavra, oração, Senhor, e vida. Esteja também, Senhor, com cada irmão, Senhor, que não pôde estar, teu privilégio de estar nessa manhã na tua igreja, mas aonde quer que eles estejam, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar fluindo, capacitando a cada dia. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, que eles possam ver em nós o testemunho e o exemplo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Já que vamos fazer agora a distribuição dos cálices, enquanto vamos cantar o hino 123 do cantor cristão. Enquanto cantamos, louvamos a Deus com o cântico do hino 123 do cantor cristão, os jacos estarão distribuindo os cálices. Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu, seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Os pecadores perdidos
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, que teve nosso Salvador e Senhor, que teve o seu sangue derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Tomemos o cálice, depois vamos orar com o diácono da igreja, o Nelson Marciano. Santo, eterno Deus, nosso Pai que está no céu, nós te somos gratos, Deus, neste momento, Deus, quando a tua igreja, Deus, reunida neste momento, Deus, para recordar, Deus, os sacrifícios, Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, feito um dia, Deus, por nós, morrendo, Deus, aqui naquela cruz, Deus, nos dando a salvação, Deus, para que nós possamos sentir sempre a tua presença. Agradecemos a Deus também por cada uma pessoa aqui presente, cada membro aqui da tua igreja, que eles estão presentes nesta hora, e também aqueles que não estão presentes, Deus, que seja guardada por ti, para que tudo que se faça, Deus, seja para a tua honra, para a tua glória. E estamos aqui, ó Deus, para recordar, ó Deus, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, ó Deus, e lemos a tua palavra, daquele dia quando Jesus chegou junto aos seus discípulos e disse: eu me alegro verdadeiramente estar conosco para comer esta ceia convosco antes que padeça. E assim foi acontecido, Deus, naqueles dias, e os seus discípulos, Deus, também sentiu a presença de amor, de estar reunido para a tua honra, para a tua glória, sabendo, Deus, que o momento de tristeza, o momento de alegria, eles pudessem estar reunidos, a Deus, recordando-nos aqueles momentos de cada dia. E nós também, ó Deus, queremos recordar, ó Deus, quando Jesus Cristo daquele dia levantou daquela mesa, Deus, e apanhou aquela bacia, Deus, aquele pouco de água, Deus, e lavaram os pés de Jesus, dos discípulos. E todos, Deus, ficaram admirados, Deus, de um Deus, de um Filho de Deus, lavar os pés de um pecador, cuja morreu daqueles que morreram no seu lugar. Que cada um possa sentir sempre essa presença, Deus, de recordar, para que nós possamos viver na tua presença, sempre fazendo a tua vontade. Abençoa a tua igreja no dia de hoje, abençoa o teu servo pastor que está à frente desse trabalho, toma cada dia no Santo Irmão, dando ele de saúde, de felicidade, que ele possa sentir sempre a tua presença. E guarda o teu povo, Deus, desse dia mau, Deus, que estamos vivendo, Deus, aqui do carnaval, mas que tudo seja abençoado e guardado por ti. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 379 do cantor cristão. Enquanto os irmãos que desejarem devolver o cálice poderão fazê-lo. Eu gosto de dizer, irmão, não precisa devolver se não quiser, porque ele não vai ser usado outra vez. Mas não posso deixar de orientar de que não levem para casa achando que tem uma bênção especial levando para casa esse cálice, não. Esse cálice a gente vai jogar fora, todos eles, tá bem? Se quiser levar para casa não tem nenhum problema. Mas não pense que levando para casa vai ser abençoado por causa disso, tá bom? Mas eu quero primeiro, antes de cantar, também agradecer os irmãos. O pastor fez um apelo, que mesmo com o carnaval nós estaríamos com a igreja aberta. Temos uma excelente congregação para um dia tão difícil. Eu não posso deixar de reconhecer a minha gratidão como pastor da igreja pela presença dos irmãos no culto dessa manhã. À medida que os irmãos forem entregando o seu cálice, podem ir ficando em pé para terminarmos com oração. 379.
Te agradecemos pela bênção desse dia, quando nos congregamos na Tua casa para Te adorar. Percebemos, ó Deus, o Teu Espírito conosco, pelo comportamento, pela atenção da congregação. Te agradecemos, ó Deus, por todas as partes deste culto. Agora te suplicamos que Tu nos leves em paz para os nossos lares, guardados e amparados por Ti, e que ao voltarmos possamos sentir também a Tua companhia conosco para o culto da noite. Nós oramos humildemente, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, que Deus a todos abençoe.